Olá, sou o professor Cleito, né? E na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a equação da reta, certo? Então, a gente vai falar sobre a equação da reta, condição de alinhamento de 3 pontos, né? Na aula passada o Daniel já falou sobre. Então, qual a condição de alinhamento de 3 pontos por determinante, certo? Então a gente vai ver quando é que 3 pontos estão alinhados por determinante. Então a gente tem um teorema, né, que diz o seguinte: 3 pontos A, que aí eu tenho x A, tenho esse ponto aqui A, tenho o ponto B e tenho o ponto C. Tem esses 3 pontos, são colineares se somente se acontecer isso. Se a gente calcular o ponto determinante, né, essas são as ordenadas de A, as ordenadas de B e as ordenadas de C. Se a gente calcular esse determinante e for igual a zero, então esses 3 pontos são colineares, ou seja, eles estão na mesma linha ou na mesma reta, certo? Então, condição para 3 pontos ser colineares, a gente calcula o determinante deles, se der igual a zero, então eles pertencem, eles são colineares, ou seja, estão na mesma reta. Então, essa é a condição para que 3 pontos sejam colineares. Ou seja, o determinante entre eles tem que ser igual a zero. Acontecendo isso, a gente pode dizer que esses 3 pontos são colineares ou pertencem à mesma reta. São a mesma coisa. Certo? Então, um exemplo aqui, para ficar melhor, a gente tem o seguinte. Verificar se os pontos A, B e C são ou não colineares. Certo? Então, a gente tem os pontos. Ponto A é 1 e 2. O ponto B, 0 e menos 1. E o ponto C, 2 e 5. A gente tem esses 3 pontos. Então, a gente quer saber se eles são ou não colineares. Então, para 3 pontos ser colineares, a gente viu que por determinante, segundo o teorema anterior, esses 3 pontos, o determinante entre esses 3 pontos tem que ser igual a zero. Né? Se eles forem igual a zero, a gente diz que eles são colineares. Se for diferente de zero, não colineares. Então, a gente tem que fazer o determinante. Então, basta a gente calcular o determinante D, né? Esse determinante aqui, ou seja, aqui vai ser as ordenadas do ponto A, as ordenadas do ponto B e as ordenadas do ponto C, certo? E aí a gente faz esse determinante. E aí, se o determinante for igual a zero, a gente diz que A, B e C são colineares. Então, se A, B e C, se o determinante entre eles for zero, são colineares. Se for diferente de zero, A, B e C não são colineares, ou seja, não pertencem à mesma reta. Então, vamos ver o determinante. Então, o determinante vai ficar como? Determinante, primeiro, as ordenadas de A. Então, as ordenadas de A é 1 e 2. As ordenadas de B, né? 0 e menos 1, tá aqui, 0 e menos 1. E as ordenadas de C, 2 e 5, certo? Então, a gente calculando esse determinante aqui, vai ter, determinante já sabe, né? Então, ficaria, se a gente for calcular, menos 1, ou 1, diagonal principal, menos as diagonais secundárias. Então, ficaria 1 vezes menos 1, vezes 1. Então, isso aqui daria menos 1. É isso? Certo? Outro seria 2 vezes 1 vezes 2. Daria 4. Né? Igual a gente já viu lá no segundo ano. Vamos calcular o determinante. E aí ficaria por último 1 vezes 5. 1 vezes 5 vezes 0. Então, esse valor aqui se anularia. Outro seria 2 vezes menos 1 vezes 1. Então, aqui daria menos 2, né? Só que a gente teria menos, que é a diagonal principal, menos as diagonais secundárias. Menos por menos aqui daria mais. Né? E o outro seria 5 vezes 1 vezes 1. Então, daria 5. Então, seria menos, né? Deu 5 positivo. Como é menos a diagonal secundária, daria menos 5. E aí, o último seria esse aqui, vezes 0, vezes 2. Então, a gente teria, o resultado seria 0. Certo? Então, o determinante desses 3 pontos
é igual a zero. Então, se o determinante é igual a zero, implica o quê? Que os três pontos são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma reta, certo? Então, esses três pontos, eles são colineares, certo? Se tiver alguma dúvida como calcular o determinante, vocês vão lá em algum livro do segundo ano e procurem lá. Isso aí que é assunto que vocês já viram bem, né? Calcular o determinante. Isso que a gente fez mais rápido, certo? Então, nesse exemplo, os três pontos A, B e C são pontos colineares, porque o determinante calculado entre eles deu zero. Então, a gente viu a condição para três pontos ser iguais, ser colineares, né? Calculando o determinante, se está igual a zero, esses três pontos são colineares. Agora a gente vai ver a equação da reta, certo? Então, consideramos os pontos, né? Temos ponto aqui 2 e 1, e o ponto B 1 e menos 1, e um ponto genérico G aqui, né? Chamou de G, X e Y. Para que A, B, C e G sejam colineares, então para que esses três pontos sejam colineares, o que a gente tem, o que tem que acontecer? A gente calcular o determinante através do determinante e igualar a zero. Esses três pontos vão ser colineares. Ou seja, devemos ter o quê? Ponto genérico aqui, é ponto x, y, 2 e 1, que é o ponto A, e menos 1, 1 e menos 1, que é o ponto B. A gente calcular o determinante der igual a zero, então essa é a condição para que esses três pontos sejam colineares. Então, desenvolvendo esse determinante, né? Calcular esse determinante, que vai ter x, né? Primeiro aqui seria x vezes 1. Vezes 1, a gente teria x. E aí o outro seria o quê? Y vezes 1, né? Vezes 1. Então, a gente teria que o valor de y. E aqui a gente teria 1 vezes menos 1, dá menos 1, vezes 2, a gente teria aqui menos 2. Esse valor aqui, menos 2. Tudo isso menos, aí 1 vezes 1, vezes 1, menos a diagonal secundária. Então aqui teria menos 1, mais, calculou isso, né? Então agora a gente teria o quê? Esse valor aqui, mais, que a gente poderia ter o quê? Menos 1 vezes 1 dá menos 1 vezes x, aqui a gente teria menos x. Ou seja, como é menos a diagonal secundária, menos por menos, a gente vai ter mais x. Próximo seria 1 vezes 2, 2 vezes y, 2y. Como é menos a diagonal secundária, então seria menos 2y. Então a gente tem que x menos 2y, menos 2 mais y, menos 1 mais x menos 2 é igual a zero, né? Que é a condição para esses três pontos serem colineares. Então, o que a gente tem? Ajeitando aqui, a gente tem x mais x dá 2x. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. E aqui a gente tem y com menos 2y. Então, vai ficar menos y. Então, essa seria a nossa equação da reta, né? Então, através desses três pontos, usando a condição desses pontos ser colineares, a gente encontrou essa equaçãozinha aqui, que é a equação da reta, que une esses três pontos, certo? Então, essa equação representa que todos os pontos, né, genéricos, x e y, que estão alinhados com 2 e 1 e b, 1 e menos 1, né, é chamada de equação da reta AB. Certo? Então, essa equação, todos os pontos estão alinhados com esse aqui, né, e é a equação da reta AB, ou seja, dos pontos A e B, certo? Então, a gente teria essa equação da reta AB. Então, generalizando, né, a gente fez ali um caso específico, dois pontos A e B, a gente vai ver um caso genérico. Então, dados dois pontos distintos, dois pontos A e B, uma equação da reta AB é, então a gente tem um ponto genérico x e y, e aí esses pontos A e B. Então, a equação da reta é a gente calcular esse determinante e igualar a zero. Quando a gente faz isso, a gente descobre a equação da reta, certo? Então, outro exemplo, né?
E o seguinte, determinar uma equação da reta que passa pelos pontos A, 3 e 1 e B, 6 e 3, certo? Então nós temos que determinar essa equação da reta. Então a gente já viu, né? Cálculo determinante igual a zero. Então usando um ponto genérico, né? G, que pertence à reta AB, somente se acontecer isso. Quando a gente calcular o determinante for igual a zero, né? Está o ponto 3 e 1, 6 e 3, e aqui está o ponto genérico de G. Então, desenvolvendo esse determinante, a gente tem o quê? Pode calcular esse determinante aqui, vai ficar essa expressão, né? Igual a zero. Então, portanto, a equação da reta seria 2 menos 2x mais 3y mais 3 igual a zero. Então, essa seria a equação da reta AB, desses pontos 3 e 1 e 6 e 3. Então, assim, a gente tem que a equação da reta AB é menos 2x mais 3y mais 3 igual a zero. Então, com mais esse exemplo, a gente encerra a nossa aula de equação da reta, certo?